Olá, hoje é segunda-feira, 15 de março de 2021, está no ar o Alba Notícias. Nós temos uma novidade para você que acompanha aqui o Alba Notícias. A partir de hoje, o nosso jornal passa a ser exibido em novo horário. Anote aí, 7h30 da noite, onde você confere a primeira edição do Alba Notícias, com reprise às 7 horas da manhã do dia seguinte. Bom, hoje é comemorado o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. A data foi criada em 1962 nos Estados Unidos para proteger tanto o direito do consumidor quanto dos empresários. Com a criação desse marco, foi possível estabelecer um equilíbrio nas relações de consumo. E no quadro Explica Pra Gente, você vai ficar por dentro das relações de consumo no mundo digital. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora no Alba Notícias, o jornal do Legislativo Baiano. Fala Bahia, a proposta de deputado quer expandir sinal de telefonia móvel para municípios do interior onde celular não pega. Explica pra gente. No Dia Mundial do Consumidor, advogado fala sobre o e-commerce, o comércio digital. A privatização da Chesf é debatida entre parlamentares, uma audiência pública online. Carta Barreiras por Elas. Deputada Jusmaria Oliveira participa de sessão especial para a valorização do público feminino. E tem ainda o nosso Momento do Esporte com as principais partidas do Campeonato Baiano. Olá, tudo bem? A expansão da telefonia móvel é uma realidade cada vez mais presente no estado baiano. Um exemplo disso é o programa Fala Bahia, que tem levado o uso de redes móveis aos distritos do interior. São aquelas vilas e comunidades que ainda passam por dificuldades quando o assunto é a comunicação. A previsão é que até o final deste ano, mais de 200 municípios sejam contemplados com a instalação das torres de telefonia. Confira detalhes sobre este assunto a partir de agora. Há um ano atrás, não seria possível para seu Luiz enviar de sua casa um simples vídeo por aplicativo de mensagem. Mas as coisas mudaram. É que agora foi instalada uma antena de telefonia que alcança todo o distrito de Sítio Novo, em Catu, interior baiano. Muita coisa mudou também na rotina de Jackson. A chegada da antena ajudou o biomédico, inclusive, na conquista de um emprego. As empresas elas não chegaram a me contratar como biomédico por causa da dificuldade que a gente tinha de acessibilidade a telefone. Então, com isso, a gente conseguiu, com a chegada da telefonia celular, não só eu, como algumas pessoas conseguiram obter um emprego melhor por conta da comunicação. Sítio Novo é só um dos 65 distritos alcançados pelo Fala Bahia, programa do governo estadual que leva acesso à internet e ao sinal de celular para as zonas rurais do estado. O programa consiste em fazer com que as operadoras se interessem pela proposta, ela executa a obra e o estado paga na compensação do ICMS, por assim dizer. Diante desse cenário, o deputado Osni Cardoso apresentou indicação na mesa diretora da ALBA, solicitando ao governador a cobertura do projeto para mais municípios. Assim, essas pessoas terão direito a ter telefonia móvel e, obviamente, a internet está conectado com o mundo. O desafio é melhorar a vida das pessoas e eu fico muito feliz em ter sido contemplado com essas comunidades, com 15 municípios, no total de 55 mil pessoas que serão contemplados com essas ações. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura da Bahia, responsável pela expansão, desde o início do programa, já são mais de 300 mil habitantes beneficiados. Das 85 da primeira fase, 65 já estão operando, falando. Então, nós estamos faltando aí 20 que devem estar sendo instaladas aí nos próximos 3 meses. As outras 112, nós estamos em processo de homologação do edital para assinar e, imediatamente, aí as empresas começam um cronograma de instalação de torres, localização, licença ambiental, e nossa expectativa é que até o final do próximo ano nós tenhamos aí esse conjunto de 220, mais ou menos, 200 e poucas comunidades já falando com sinal de internet e, no mínimo, sinal 3G. As mudanças de hábitos na comunicação já aconteciam mesmo antes da pandemia da Covid-19. O último resultado da PNAD contínua aponta um crescimento no uso da internet na zona rural de 41% para 49,2%.
De lá para cá, esse índice aumentou e uma das explicações pode ter sido o isolamento do último ano, que acelerou ainda mais a necessidade de atender a diversas demandas sociais. Hoje eu posso entrar dentro do mato, posso entrar em qualquer lugar aqui, que hoje eu estou conseguindo falar até para o Japão, né, que eu sou descendente de japonês, tenho um parente nos Estados Unidos e eu falo com todo mundo e com o maior prazer, com a maior honra. Se chegar a ligar uma ambulância, rapidinho eu ligo. Se for para ligar para uma emergência, rapidinho eu consigo ligar. Para segurança, rapidinho eu consigo ligar. Apesar de o Brasil estar no grupo de países da América Latina de maior conectividade no campo, de acordo com pesquisa do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, ainda há muito que ser feito. A Agência Nacional de Telecomunicações acaba de aprovar um edital de leilão para a implantação da tecnologia 5G no país. A previsão é de que até julho de 2022 a conexão esteja funcionando em todas as capitais brasileiras, e uma das exigências no edital é a cobertura para localidades com mais de 600 habitantes. E hoje nós temos a estreia do quadro Minuto Parlamentar, que foi criado para mostrar para você as atividades dos deputados. No quadro de hoje, você vai conferir a solicitação feita pelo deputado Ângelo Almeida ao governador Rui Costa para que seja feita a implantação do sistema de revezamento de servidores nas repartições públicas, garantindo assim a redução de 50% do efetivo. Apresentamos no dia 8, segunda-feira, à mesa da Assembleia Legislativa um projeto de indicação ao governador do Estado, o governador Rui Costa. O nosso objetivo central é tentar dar mais tranquilidade ao servidor, prevenindo contra o alto índice de contaminação pelo coronavírus 2, que temos tido conhecimento, sobretudo nesse momento delicado, grave, em que já temos notícia da nova cepa, né, das variantes que já estão aqui pela Bahia, por Salvador, por toda a Bahia. Portanto, com o objetivo de dar essa segurança, nós sugerimos ao governador que faça esse rodízio, onde durante uma semana ou duas, uma semana ou 15 dias, 50% do servidor fica em casa, trabalhando home office, e os outros 50% trabalham presencialmente. Essa é mais uma sugestão que nós estamos apresentando para dar essa segurança e para dar também mais tranquilidade, né, à própria população, porque o servidor saindo se movimenta mais, ônibus, metrô, e isso contribui com a transmissão desse vírus que tão terrivelmente tem nos atacado. Vamos torcer, pedir a Deus que corra tudo bem e vamos ficar em casa, vamos lavar as mãos, vamos usar o álcool em gel e nunca deixar de usar a máscara nesse momento tão delicado. Paz e bem a todos, com fé em Deus, vamos vencer essa. E hoje, como falamos no início do jornal, é comemorado o Dia Mundial do Consumidor. Nós vamos falar sobre o e-commerce, ou comércio eletrônico, durante a pandemia. De acordo com pesquisas, esse tipo de atividade cresceu 73,88% em 2020 aqui no Brasil. Vamos combinar que essa é uma realidade que veio para ficar, não é mesmo? Mas você sabe como se proteger das armadilhas desse universo onde as transações comerciais são feitas especialmente por meio de equipamentos eletrônicos, como computadores, tablets e smartphones? Diante do isolamento social, os brasileiros tiveram que encontrar mecanismos de manter os seus hábitos e, obviamente, atender às suas necessidades. Nessa realidade, as pesquisas mais recentes informam que 56% dos brasileiros passaram pela primeira vez a utilizar de ferramentas de e-commerce, ferramentas de comércio e de negócios virtuais. E 94% desses brasileiros alegam que passarão a utilizar como hábito essas ferramentas de e-commerce. Obviamente que diante desse cenário, a gente precisa ficar cada vez mais atento na proteção e nas ferramentas e instrumentos de proteção que são assegurados ao consumidor. A garantia do chamado direito de arrependimento. A garantia prevista no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura a esse consumidor que adquire pelo e-commerce, que adquire pela internet, que faz compras
pela internet, o direito de, até 7 dias após o recebimento do produto, se arrepender sem qualquer justificativa. Aqui nós não estamos tratando do produto viciado, aqui nós não estamos tratando do produto que veio com pedido de forma alterada. Aqui nós estamos falando simplesmente do arrependimento sem qualquer justificativa. Isso é um direito assegurado ao consumidor, sofreu uma certa mitigação ao longo da pandemia, porque o legislador tentou trazer um equilíbrio, restabelecer um equilíbrio nessa relação para também, diante do cenário de crise econômica, não deixar o fornecedor em estado também de risco e vulnerabilidade, e mitigou um pouco o direito de arrependimento para aqueles produtos perecíveis, né? Essa mitigação terminou sendo trazida na Lei Geral de Regime Emergencial de Direito Privado. Essa lei geral, ela tinha um prazo até 30 de outubro, mas já se discute a sua extensão enquanto se durar a pandemia. Então, o consumidor que faz uma compra no delivery de um alimento, que faz uma compra no delivery de uma comida e simplesmente se arrepende disso, tem que ficar atento, porque o direito de arrependimento pode não ser assegurado a ele por se tratar de produtos perecíveis. A seguir, temos um momento do esporte com as partidas da 5ª rodada do Campeonato Baiano. E ainda tem a estreia do nosso quadro de empregos com oportunidade para diversas áreas. Não saia daí, o Alba Notícias volta já. Minha gente, como vocês já sabem, toda segunda-feira a gente começa aqui, tem uma parte que a gente fala sobre o esporte, sobre o futebol e a participação, claro, do nosso comentarista esportivo, Leonardo Costa. Léo, final de semana foi movimentado. Como é que foram aí as partidas da 5ª rodada do Baianão? Oi, Léo. Oi, Paty. A 5ª rodada do Baianão rolou e o campeonato tem um novo líder, o Atlético de Alagoinhas, com 9 pontos. Acompanhe comigo os melhores momentos das partidas dessa rodada. No sábado, o Unirb Futebol Clube e o Fluminense de Feira empataram sem gols no estádio Carneirão, em Alagoinhas. Ontem, o Jacuipense foi derrotado pelo Vitória da Conquista, com placar de 1-0 no estádio de Pituaçu. O único gol foi marcado pelo atacante Leonardo no pênalti. O Jacuipense segue na vice-lanterna com 2 pontos e o Conquista, com 3 pontos, passou o Unirb, ficando no 4º lugar. Na tarde do domingo, o Atlético de Alagoinhas derrotou o Docimel por 3-0 e assumiu a ponta da competição estadual com 9 pontos. Os gols foram marcados por Vitinho, Ronan e Reninha. O Docimel segue na lanterna com apenas 1 ponto. Também no domingo jogaram o Juazeirense e o Bahia de Feira. Quem levou a melhor no estádio Adalto Moraes foi o Juazeirense, que fez um gol, que foi marcado pelo meia Patrick, cobrado no pênalti, ainda no primeiro tempo. Com isso, o campeão emplaca a vice-liderança do campeonato e o Bahia de Feira fica no 3º lugar. Da Juazeirense! O jogo que fecha esta rodada será o Clássico Bavi, marcado para a próxima quarta-feira às 18 horas no estádio de Pituaçu. Na quinta eu estou de volta. Quero lembrar a você que a gente faz o Momento do Esporte juntos. Se você é atleta amador, mande uma mensagem para a gente pelo número 71996025318, que a gente quer te ver aqui na tela da TV Alba, no Momento do Esporte. Até mais! É com você, Paty. Obrigada, Léo. Ponto pro Vitória, hein? A privatização da Chesf e seus impactos sociais foram tema da audiência pública virtual realizada pela Frente Parlamentar Ambientalista aqui da Bahia. Ambientalistas, agricultores, pescadores, marisqueiros, estudantes e outras autoridades participaram de audiência pública virtual na tarde desta quinta-feira, que teve como objetivo debater os possíveis impactos com a privatização da Companhia Hidrelétrica do São Francisco. O evento foi promovido pelo vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos da ALBA, deputado Marcelino Galo. Não tem como discutir o meio ambiente sem falar da vida
né? E principalmente do povo pobre, dos trabalhadores, aqueles que vivem em relação ali direta com o meio ambiente, garantindo a sua sobrevivência. É uma questão de justiça ambiental. A empresa foi instalada na região para promover a equalização hídrica do Rio São Francisco e gerar energia. Apesar de ter possibilitado a urbanização com criação de hospitais e escolas, de acordo com o advogado Jademilson Medeiros, filho de pescador e ribeirinho, nascido e criado em Sobradinho, a empresa tem sido omissa na assistência para as cidades. A Chesf foi ausente durante todos esses anos em relação a reparar os danos que causaram a esses agricultores, pescadores, ribeirinhos. E nós, ao longo dessas 5 décadas, posso colocar assim, que o município de Sobradinho convive com essa injustiça social. A Chesf não tem qualquer incentivo cultural, artístico, não colabora com nenhuma ONG, com nenhuma associação, não tem nenhum serviço que nós podemos dizer que traz relevância, que traz o cuidado com a população. O problema histórico agora ganha mais um capítulo com a privatização. O advogado questiona o modo como as famílias de Sobradinho têm sido notificadas pela empresa, com prazo de apenas 10 dias para a desocupação. Não há um processo judicial, não há algo que seja revestido das formalidades legais. Conseguimos ajuizar na justiça as ações adequadas e conseguimos, de pelo menos 48 produtores, uma liminar que impedisse a Chesf, que impede a Chesf de adentrar em relação a esse esbulho, a essa turbação que está sendo feita nesses imóveis. A promotora de justiça, Luciana Cury, que também participou do evento, pontua a negligência da empresa com suas obrigações legais. Infelizmente, a gente tem visto esse movimento da Chesf de retirada da obrigação de fazer determinados serviços que, em parte, a gente deve entender como um processo natural também, só que com o devido ajuste dos equipamentos e das condições de prestação por quem deve receber. Paralelo a isso, realmente as cidades foram construídas e praticamente a cidade inteira é em território da Chesf, né? Assim, acabou sendo, de fato, algo que teve uma grande amplitude na gama de serviços que foi sendo prestado. E, de fato, acabou também gerando altos custos para a empresa, sem dúvida. Só que isso tudo tem que ser dialogado, construído, com o processo de repasse para quem é titular do serviço, e não de uma hora para outra, de forma abrupta. Então, essa sinalização de privatização é também uma correria muito grande para que ela deixe de cumprir com responsabilidades que são inerentes a todo um processo de luta socioambiental feita por esses diversos movimentos, pelas comunidades, pela sociedade em geral. Os moradores manifestam interesse em continuar na área e esperam diálogo com a Chesf. Tem moradores aqui que hoje já está velho, em tudo que pegou durante a sua vida, investiu em uma moradia, e hoje ele não tem mais condições de sair daqui, de ser tirado da sua casa, onde criou seus filhos, hoje tem seus netos, para ser colocado em outro lugar. Que lugar? Que localização? Ainda mais sobre uma ameaça de vir com um trator, passar por cima, ninguém está falando que vai... Não, nós vamos te dar outra casa em outro canto. Não. A ideia é desocupa. Água e energia não é mercadoria. São bens soberanos que devem obedecer ao princípio da universalização, que todos tenham acesso e que sejam para todos meios de conforto, desenvolvimento e progresso. Olha, a vacinação para idosos a partir de 75 anos que moram aqui em Salvador começou a ser realizada nesta segunda-feira contra o coronavírus, viu? Ela foi realizada de 1h da tarde até as 4h da tarde para aqueles nascidos entre 15 de março e setembro de 1945. Pela manhã, foram vacinados os idosos com 76 anos ou mais, nascidos entre outubro de 44 a 15 de março de 1945. Esses e outros detalhes com o repórter Leonardo Costa, direto da redação. É isso mesmo, Patrícia. Para esse público, a aplicação da primeira dose será realizada nos drives localizados na Universidade Federal da Bahia, Campus Ondina, Arena Fonte Nova, em Nazaré, Atacadão Atacarejo, na Fazenda Coutos, Quinto Centro de Saúde, nos Barris,
Parque de Exposições na Paralela, Fundação Baiana para Desenvolvimento das Ciências no Cabula e Vila Militar que fica nos Dendezeiros. Atenção para você que não possui carro. A dica é seguir para um dos pontos fixos, situados na Unidade de Saúde da Família de Vista Alegre, o BS Nelson Piauí Dourado, em Águas Claras, o SF do Resgate, o SF da Federação, o SF de Plataforma, o SF de Cajazeiras 10, 5º Centro de Saúde nos Barris e Colégio da Polícia Militar nos Dendezeiros. A imunização prossegue normalmente para os fisioterapeutas e médicos autônomos, além de trabalhadores da saúde das 8 às 16 horas. Para receber a primeira dose, estes profissionais precisam estar com o nome cadastrado na lista disponibilizada no site da Secretaria de Saúde do município, no endereço saude.salvador.ba.gov.br. Voltamos ao estúdio. É com você, Patrícia. Obrigada, Léo, mais uma vez. No próximo bloco, você confere a estreia do nosso quadro Vagas de Emprego e tem também uma entrevista com a deputada Neuza Cadori para falar sobre a criação do Dia Estadual da Mulher na Política. Não saia daí, a gente volta já. A deputada estadual Neuza Cadori apresentou aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que cria o Dia Estadual da Mulher na Política. E a nossa equipe foi conversar com a deputada sobre esse projeto. O projeto estabelece o dia 24 de fevereiro como o Dia Estadual da Mulher na Política. A data faz referência à conquista do voto feminino no Brasil. A deputada nos contou a motivação para a criação da lei. Nós tivemos eleições em 2020 e o resultado das eleições, para quem está um pouco atento, chama bastante atenção. Nós temos, no Brasil, depois da eleição de 2020, 931 municípios sem uma mulher na Câmara de Vereadores. Na Bahia, a gente observa também essa situação. Nós temos 90 municípios que não conseguiram dar esse direito, né, de termos uma representante feminina. A nossa avaliação é que esse crescimento da ocupação de mulheres nos espaços de poder está caminhando de forma muito lenta. E aí, por que a gente está preocupado, né? Então, o nosso projeto, ele aproveita que o dia 24 de fevereiro é o dia em que no Brasil nós comemoramos 82 anos de conquista do voto feminino. Então, o nosso projeto propõe que essa mesma data, que já é uma data bastante celebrada, que é um marco histórico da luta das mulheres, que ele também seja, a partir da aprovação da lei, o Dia Estadual da Mulher na Política. A parlamentar cita ainda as leis que já estão vigentes, como a de cotas, que garante às mulheres o registro de 30% das candidaturas. E faz um alerta. Nós também entendemos que esse dia ele vai contribuir para que a gente chame a atenção dos partidos que nós não estamos mais, né, aceitando a proposta de sermos laranja. A gente quer, de fato, colocar a candidatura e disputar a eleição. Então, é importante, com esse debate, a gente incentivar as mulheres, porque, historicamente, nós fomos crescendo e convivendo na sociedade com essa resistência, né, de uma sociedade patriarcal que há muito tempo definiu qual é o nosso papel e, com certeza, para a maioria da sociedade e para as mulheres também, não é tão natural entender que é importante a gente construir paridade na política. De acordo com a deputada, a pandemia afetou significativamente o público feminino. As mulheres são as mais afetadas, porque estão lá são a maioria de quem está na atividade da saúde, porque são a maioria das domésticas, das diaristas que perderam seus empregos, né, das ambulantes, porque as mulheres estão no trabalho precário, e é quem, estando em casa hoje, tem sua carga de trabalho aumentada, porque a mulher é quem cuida, as crianças estão dentro de casa, os idosos. Então, a pandemia
agravou ainda mais o peso diário sobre a vida das mulheres, né? Mas, como palavra final, quero dizer que nós precisamos da mobilização, da organização, da luta das mulheres. Nós precisamos, sobretudo, de mais mulheres no poder para que a gente, na sociedade, no dia a dia, tenha uma voz mais forte e possa incidir na política para construir uma sociedade mais igualitária e que respeite as mulheres. Ela conclui com um questionamento. E aí eu pergunto para quem está nos ouvindo, se a gente não tiver num lugar que debate a utilização do orçamento, se a gente não tiver na política, que é que decide o que vai ser feito, numa cidade, num estado, num país, como é que nossas pautas, nossas dificuldades, né, vão ser colocadas em debate e vão se tornar ações concretas. Eu repito, é o Estado, é o município, é a União, né, através da política, através de políticas públicas que podem modificar a situação dura das mulheres hoje. E no mês das mulheres, a deputada Jusmaria Oliveira participou de uma audiência pública na Câmara de Barreiras para debater assuntos voltados ao público feminino no município. Durante a reunião, foi elaborada a Carta Barreiras por Elas, que será entregue ao governador Rui Costa. Dando continuidade às atividades em homenagem às mulheres, a Câmara de Barreiras realizou uma sessão ordinária especial nesta quarta-feira, com a participação da deputada estadual do PSD, Jusmaria Oliveira. Já que falamos do empoderamento e do valor das mulheres, lembrar que fui a primeira mulher a presidir o Legislativo de Barreiras e um poder legislativo na região oeste da Bahia. Nessa legislatura, a Câmara de Barreiras conta com 6 parlamentares, o que reforça ainda mais a responsabilidade do Poder Legislativo para as discussões voltadas ao público feminino. A presidente da Comissão das Mulheres, vereadora Silma, fez um balanço da sessão e comentou sobre uma das pautas em discussão, que é a construção da Delegacia da Mulher no município de Barreiras. A mulher vem a passos lentos, se desenvolvendo, melhorando a sua capacidade, aumentando a sua participação na política. Então, hoje à tarde foi positivo, até porque nós estamos aqui lutando para que o nosso governador se sensibilize com a necessidade de termos uma delegacia da mulher aqui em Barreiras. Na visita, a gente tinha um requerimento, onde eu tinha protocolado, para que se fizesse uma reforma e uma ampliação. Mas a nossa visita à delegacia, houve-se uma mudança por entender que nós temos sim que lutar para que seja construída uma nova sede aqui em Barreiras. A deputada Jusmaria Oliveira, que também já foi vereadora de Barreiras, falou da importância da união das mulheres para a conquista dessa delegacia. O mais importante de tudo é saber que nós temos a Câmara de Barreiras com um colegiado feminino forte, valente, determinado. E esse ato aqui demonstra a nossa responsabilidade, nosso compromisso com o bem comum, com o fortalecimento das mulheres, com o crescimento socioeconômico das mulheres da região oeste da Bahia. Deixamos de lado a questão partidária, alguns posicionamentos nossos políticos, para nos unirmos nesse ato, elaborarmos a Carta Barreiras por Elas, que será levada a nível estadual e a nível federal, e buscar a realização de todas as sugestões que nós recebemos por rede social, que entre nós também acordamos em colocar nessa carta e trazer uma estrutura, uma rede de proteção social que garanta às mulheres do oeste da Bahia dignidade e vida tal qual a dos homens, com a preservação dos seus direitos e com o respeito aos seus valores. O presidente da Câmara, Otoniel Teixeira, comentou sobre a participação da deputada nessa sessão. E Jusmaria, que é nossa amiga, essa parlamentar que faz parte da história da região oeste da Bahia, inclusive a sua vida política nasceu aqui na Câmara Municipal, veio com toda essa bagagem de conhecimento e o acesso que tem ao governador do estado,
trazer a sua mensagem, trazer o seu conhecimento e se colocar à disposição dessa comissão de mulher aqui da Câmara Municipal para fazer uma carta aberta ao governador Rui Costa, levando toda a problemática e a falta de estrutura e de infraestrutura das delegacias da mulher aqui de Barreiras, e como também propostas para criar delegacias em outras regiões, como é o caso de Santa Maria da Vitória. Então, portanto, foi uma sessão importante e que as mulheres aqui dessa casa estarão, a partir de agora, sentando com o jurídico, criando essa carta que será entregue através da deputada Jusmari nas mãos do governador Rui Costa, e foi solicitado também uma reunião com o governador em Salvador para que pudesse estar recebendo e tratando de forma diferente a questão da mulher e a defesa dos seus direitos no município de Barreiras. E a pandemia foi responsável por um número recorde de desempregados aqui na Bahia. De acordo com dados do IBGE, 1.272.000 pessoas ficaram desocupadas em 2020. E pensando em te ajudar a se recolocar no mercado de trabalho, a partir de hoje você fica ligadinho aqui no Alba Notícias, porque diariamente vamos divulgar vagas de emprego que podem ser a oportunidade que você está esperando. Quer uma dica? Pegue então papel e caneta e acompanhe agora o nosso quadro Vagas de Emprego. Vagas do Sim. Operador de telemarketing receptivo, 2 vagas. Salário a combinar, mais benefícios. É necessário ter ensino médio completo, boa dicção, ter conhecimento em informática. Não é obrigatório ter experiência comprovada em carteira. Empacotador, 5 vagas. Salário a combinar, mais benefícios. Vaga exclusiva para pessoas com deficiência. É necessário ter ensino fundamental completo, ter disponibilidade de horário. Lembrando que as 5 vagas são zoneadas para moradores da suburbana. Vagas do Cine. Auxiliar de limpeza, 1 vaga. Salário de R$ 1.147, mais benefícios. Para essa vaga, é necessário ensino médio incompleto e experiência mínima de 6 meses na função. Operador de vendas, 20 vagas em lojas. O salário e os benefícios serão informados na entrevista. Para essas vagas é necessário ter ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função como operador de vendas, operador de caixa ou operador de telemarketing. Subgerente de restaurante, 1 vaga. Salário R$ 1.500, mais benefícios. O candidato deve ter ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função. É obrigatório possuir conhecimento básico de Excel e ter disponibilidade de horário. Hoje, os deputados da Assembleia Legislativa apreciaram um projeto durante uma sessão plenária de pedido de empréstimo de R$ 1,5 bilhão ao Banco do Brasil para a infraestrutura aqui na Bahia. A matéria completa você confere amanhã. Fique ligado em nossa programação. Essas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e no site al.ba.gov.br. E amanhã tem reprise do nosso jornal às 7 horas da manhã. Fique ligado. Tchau!